Neste momento, vamos abrir para perguntas. Para compor a mesa, convido a senhora Fátima Freitas, representante da diretoria do Cefatef, a professora Adriana Longuinho da Silva, o professor mestre Luiz Antônio da Silva. Aqueles que puderem, pode trazer as perguntas ou já falar de onde vocês estão mesmo. Só fale um pouquinho alto para que todos possamos ouvir. Já temos uma. É direcionada para quem? Na verdade, eu acho que os três. Perfeito. Eu não fiz o curso de terapia familiar, eu sou assistente social e trabalho no hospital escola. A questão do coro grego e da conotação positiva, da forma como ela foi colocada, não ficou muito claro se todo esse reforço positivo, se ele não pode dar uma interpretação para essa família e não pode, porque se tudo está tão bonitinho, está tão perfeito, eu estou fazendo o que ali? Né? E aí eu queria entender um pouco como isso é colocado para essa família. Porque eu entendo que a gente tem que dar reforço positivo, a gente tem que fazer, é a parte principal do estímulo para que esse atendimento ele prossiga, mas eu estou ali para tratar o que está tudo tão certo, né? É dessa forma mesmo que acontece? Ou eu coloco assim, olha, eu percebo que é preciso uma orientação, que precisa se definir um pouco mais desses papéis, mas eu vejo a disposição dessa família de perceber, é a forma de falar, só que de uma maneira diferente. É que para mim não ficou muito claro isso acontece durante mesmo o atendimento, eu fiquei um tanto quanto confusa quanto a isso. Então, vamos lá. Seu nome? Kelly. Tá. Qual é a função? Eu concordo com o que você disse, porque muitas vezes dá a impressão de que assim, né? Ah, se eu estou tão bem, tão bonitinho, o que eu estou fazendo aqui? Acontece que, essencialmente, a função da conotação positiva o caso aqui que a gente simulou, ele é muito mais profundo do que a gente trouxe. Então, a família tem uma autoimagem muito destrutiva de si mesmo. A proposta a gente não nega essa questão da destruição da imagem, mas a gente consegue mostrar que existe um outro lado também da história. Funciona muito mais nesse sentido. Não é dizer, olha, tá bom, bonitinho, você está comendo muito porque você quer manter seu pai e sua mãe unidos. Não é essa a proposta. A proposta é dizer o seguinte, existe um esforço para manter a união do pai e da mãe. E você usou um termo que eu gosto bastante. Não é o que eu digo, gente, é como eu digo. Né? E aí aqui eu vou emendar, não é o fórum, né? Não é a questão, mas é o que a gente está usando muito hoje da comunicação não violenta. Existe é muito claro eu dizer, nossa, eu te amo, e falar assim, tá, eu te amo. Desculpa, era melhor não dizer que ama. Então, não é o quê? Você sinalizou bem, duas coisas. Primeiro, não é dar uma imagem falsa da situação, né? Mas é demonstrar de que existe um esforço para a melhoria. Esse é o propósito. Senão, eu vou estar, de fato, eu não vou voltar. Conseguiu responder? Ficou claro? Tudo bem? Claro? No meio. Só para complementar, o que acontece? Quando a gente coloca muito essa questão da conotação aí positiva, é assim, durante o atendimento, teve alguns momentos que a gente teve que dizer para a dona Maria deixar o seu João entrar. Teve alguns momentos em que a gente teve que dizer que o atendimento envolve a família inteira, não é só a Thaís. Então, isso já faz parte da diretiva aí do atendimento. Quando a gente fala muito nessa questão da reconotação positiva,
É porque, como eu disse, a família já vem para o atendimento desanimado. Né? Desanimado, vai lá, não sei qual já é a tentativa aí para o atendimento. E, assim, muitas vezes eles vêm justamente com aquela visão profissional é que vai resolver. O profissional não vai resolver, nós estamos ali para auxiliar. Mas, enquanto profissional, a gente pode ajudar essa família a fazer o exercício. Né? Então, quando a gente faz o coro grego ali no final do atendimento, é que a gente exemplificou com o coro grego, mas poderia não ter o coro grego. A gente só finaliza o atendimento com algumas conotações positivas. Para quê, gente? Para a família sair dali também fortalecido. Né? Eles sabem que eles têm alguma coisa para resolver ali, por isso que eles estão ali, senão eles não estariam. Né? Eles sabem que tem algumas coisas para resolver. Mas a ideia da reconotação positiva também vai muito de encontro ao fortalecimento para essa família. A gente tem coisa para arrumar, sim, mas tem coisas que... Né, o que a gente consegue ver de positivo dentro dessa família. Tá bom? Eu queria falar também, quando a gente observa essas famílias chegando no atendimento, eles chegam todos curvados, todos sabendo que vão receber alguma coisa ruim. E, à medida que nós vamos reconotando positivamente, a gente percebe que eles vão se alinhando, eles saem, né, fortalecidos, como a Adriana falou, saem fortalecidos e começam a enxergar neles também essa coisa boa. Então, é um exercício, é uma construção, né? E, automaticamente, a gente percebe essa postura na cadeira. Né? É isso. Próximo. Vou falar no microfone, né? Agora, mais nervoso um pouco. Sou César, sou psicólogo, tá? Só para entender de onde sai a minha pergunta, é assim, eu faço atendimento clínico. Então, geralmente, a gente recebe o adolescente, ou às vezes até o adulto, mas tem todo esse contexto familiar. Eu gostaria de saber assim, qual que é a dificuldade de repente, receber essa pessoa e trazer a família para o atendimento, porque aqui a gente está falando de uma família que já veio para o atendimento. A minha pergunta é direcionada assim, qual que é a dificuldade, de repente, você identificou a demanda e falar assim, olha, precisa de um atendimento familiar. Existe dificuldade de trazer essa família? Como que funciona isso? Bom, vou responder como psicólogo, porque isso acontece no consultório. Primeiro que assim, eu tenho que saber como é que chega e qual vamos lá. No meu consultório, eu atendo, sim, algumas famílias e atendo o indivíduo. Muitas vezes a família não quer participar. Né? Aliás, na maioria das vezes, não quer. No atendimento, eu peço para essa pessoa contar como ele vê a família. Então, os mesmos exercícios que a gente faz no atendimento familiar, que eu faço no atendimento familiar, eu peço para essa pessoa fazer. Me conta a história da família, procura ouvir isso, conversa com fulano de tal, porque aí ele vai construir o modelo. Né? Então, é um processo aí, psicologicamente, é um processo individual, mas ele traz a família com a percepção que ele vai tendo das interações. Né? Não dá para trazer a família. Se for, eu seria feliz. Né? Não dá. Felizmente, não. Temos mais perguntas? No microfone. Meu nome é Fernanda, sou estudante de psicologia. Continuando na pergunta da colega, que também ainda não ficou claro enquanto estudante, né? Porque em toda a abordagem que a gente estuda, realmente o que ela falou está sempre à tona, né? A gente não deve deixar o paciente também sair só com coisas positivas. A gente tem que ressaltar ele do que também está errado. Então, nesse caso da família, eu queria saber se em algum momento dessas 10 sessões é tirado a mãe para conversar com ela, porque em todo momento, por mais que ela se declara querer o bem da família, do cuidado e tudo, como a gente viu, mas com certeza há conflitos nela, né? Porque ela está atacando a alimentação na filha dela, né? Ela continua fazendo coisas, deixando a filha consumir exageradamente, enquanto o pai viu isso. Então, talvez a questão dele estar sempre trabalhando é uma fuga, porque a mãe está permitindo e também não faz nada, porque ele já viu, ele tenta chamar a atenção. Né? E, por mais que a gente vê que a criança ela está nessa condição porque ela quer ver os pais juntos, mas e a mãe? A mãe tem um conflito, ela precisa saber que, então, ela também precisa fazer uma terapia separada para saber quais são esses conflitos dela.
Eu vou responder primeiro, porque assim, eu sou psicólogo e sou terapeuta de família. Não mistura as coisas. É muito curioso isso, porque assim, eu entendo. Teu nome? Fernanda, você está correta, né? Enquanto psicólogo, a hora que eu estou atendendo no consultório uma família, no atendimento da psicologia familiar, eu tenho um olhar. Quando eu tenho um atendimento sistêmico, eu tenho que ter outro olhar. Essa é a diferença. Então, muitas vezes, eu estou no atendimento de família e eu percebo o seguinte, olha, está precisando de um atendimento psicológico aqui, né? Ou comigo, ou até com outro profissional. Eu não vou misturar. Se eu estou atendendo a família, eu estou atendendo família. Se eu levo isso para o consultório, para a clínica individual, eu tenho que ter muito claro esse papel. Então, aqui a gente está trazendo o exemplo do atendimento sistêmico, né? Eu não vou tirar a mãe para conversar sozinha. Aliás, se eu tirar a mãe, a suspeita da família vai entrar em surto maior. E, gente, é muito curioso, isso você me fez lembrar, e para quem sabe, fez aula comigo, já chegou a acontecer de a maioria dos alunos serem alunas e eu ser o único homem professor em sala. É o pai, a mãe e 3 filhas. Luiz Antônio, você vai me salvar dessa mulherada, porque eu estou sendo até observado por mulher. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque a hora que eu tiro a mãe, eu estou confirmando o papel do pai. E isso eu não posso perder. Ficou claro? Então, o atendimento não é psicológico. Está claro isso, gente? O atendimento é sistêmico, familiar sistêmico. Se durante o trabalho, porque na maioria das vezes não é um psicólogo que está fazendo o atendimento, é um assistente social, é um advogado, é um sociólogo, enfim, né? Eu tenho que... Hã? É um comissário. Eu tenho que ter um foco, olha, tem uma questão psicológica a ser tratada, mas não sou eu que vou tratar. Eu não posso misturar papel. Né? Aliás, todo mundo ali deveria ir para terapia. Eu sou psicólogo, para mim, todo mundo que está nessa sala devia ir para terapia. Eu entendo, você está em que ano de psicologia? No último ano. Gente, essa é a coisa do psicólogo. O psicólogo quer fazer terapia com todo mundo. Ficou claro isso? Né? E é muito, muito curioso isso, eu estou falando como psicólogo, isso eu debati muito no Cefatef enquanto eu fazia o curso. Para mim, todo mundo ia para terapia. O diagnóstico estava aqui. Transtorno alimentar, dependência, codependência, ausência, pronto. Mas não é isso. Então, eu tenho que ficar claro. Né? E o importante, até para fechar, eu quero passar aqui, é assim, se a família conseguiu se reorganizar, preciso do meu trabalho como terapeuta familiar. Se a família percebeu que precisa de terapia, ótimo. Então, faça o trabalho primeiro da terapia familiar. Depois, você encaminha. Senão, dá nó. Né? No terapeuta e na família. Tá, eu vou deixar claro a minha resposta e a minha posição. Família é família. Aliás, a gente só lava a roupa de família com família. Então, aí vem um dado muito interessante. A pergunta dos pais é, mas eu vou levar meu filho? Vou porque o filho vê isso. O filho sabe. Quando que eu tiro? E aí, por favor, assim, quando a situação é complicada. Teve um abuso, aí eu tiro. Exato. Isso que eu ia falar. Né? Mas, gente, é muito curioso, dos atendimentos que eu faço, quando a criança está na sala, que nem sempre vai, às vezes fica com alguém, seja lá o que for, a criança está lá brincando, aí ele vem e fala assim, é verdade, você faz isso. E continua brincando. Aí o pai e a mãe olham e falam, está vendo? Gente,
é família, né? Agora, sim, tem casos, como já chegou a acontecer, olha, eu preciso dizer isso daqui, mas é muito pesado. Tá bom, então vamos tirar a criança, né? Mas, gente, Luiz, tem um posso? filtro, claro, complementa. Deixa eu me colocar um pouquinho em relação a esse seu questionamento. O que acontece? É como o Luiz colocou, a visão ela é sistêmica, ela é do todo. Família é família. Só que a depender de alguma situação que a gente perceba ali naquele atendimento, pegue, enfim, aí a gente pode até ter essa conduta de pedir para vir só os pais, ou então querer conversar só com as crianças. Só que o que acontece? No atendimento sistêmico, o interessante é justamente isso que o Luiz colocou. Por quê? Porque os pais estão ali, a família está ali, as crianças, elas se colocam de uma maneira, né, Luiz, muito espontânea, né? Que muitas vezes a gente sabe como é que é o adulto. E aí o que acontece? Na visão sistêmica é pensar nessa família como um todo. Não adianta eu pensar no sintoma de maneira isolado. Por quê? Porque eu vou mexer no sistema familiar. Né? Lembra que a gente colocou do subsistema ali na família? Eu vou mexer no sistema familiar. Por isso que o atendimento ele é familiar. Se a gente entrar, já aconteceu comigo, de eu ter que pedir realmente para no próximo atendimento vir só os pais. Né? Mas foi uma situação muito relevante, forte, que eu não ia expor junto com as crianças, entendeu? Então, isso sim, mas a ideia é trabalhar, gente, a família como um todo. Eu preciso mobilizar o todo, não é a parte, né? O todo é a soma das partes. Então, na visão sistêmica, a gente vai enxergar, trabalhar essa família como um todo, sob toda a dimensão da família. Tá? Queria completar rapidinho. Quando a família vem e ela está junta, já é um exercício. Eles estão construindo esses 8 ou 10 atendimentos, eles se mobilizam para vir todos juntos. Eles criam essa rotina de ficar juntos. E isso vai se intensificando. Então, esse também, vir à terapia já é terapêutico, né? Vir à terapia, vir ao atendimento já é terapêutico. Então, é muito, muito legal quando a gente pode fazer isso. E eles levam para casa uma maneira, como o pai da Thaís falou com ela, olha, filha, não se preocupe, que eu vou voltar. As famílias não têm conversado, não têm oportunidade de conversar, né, em casa. Eu sei que a gente corre muito, todo mundo corre, mas permitir, né, um exercício desse, vai criando essa intimidade com a família. É isso que a gente vê. Eu só complementar uma coisa, partindo da sua pergunta enquanto psicólogo, e aí é curioso isso quando é psicólogo, porque eu tenho famílias que levam alguém para ser atendido, né? E aí, assim, vai entrar ou não vai entrar? Então, o paciente, para mim, é o rapaz. Quando termina o primeiro atendimento, eu digo para esse rapaz, agora eu vou chamar a sua família, nós vamos conversar sobre isso, porque tem que ser muito claro, gente. Porque eu tenho que tomar cuidado com os vínculos que eu não percebo que estou sendo construído. Esse atendimento que tinha 8 mulheres em sala e o marido, a única pessoa que ele conversava era comigo. Tá vendo, Luiz? Olha pelo que eu passo, tá vendo? Aí ele queria alguém do tipo, você é o único homem aqui, você também não vai me apoiar? Então, eu tenho que tomar muito... O jogo tem que ser claro, gente. Vou trazer seu pai e sua mãe aqui agora, a gente vai falar sobre isso, tá bom para você? Né? Porque, senão, a família vai continuar nos segredos. E aí, não resolve. Né? Aí fica mais complicado. Olha que teu nome?
Olha que curioso, né? Assim, eu vou pegar o exemplo. Eu tenho uma pessoa que está com depressão no quarto, né, resumindo, está lá doente no quarto e não consegue sair, ela é o problema. Na terapia sistêmica, ela não é o problema. Ela pode estar tendo um problema, mas ela não é um problema. Então, se ela não vai na terapia, o restante da família for, eu começo a ter uma mudança que é justamente o que a Adriana colocou, o sistema começa a mudar. Então, ela está representando um sintoma. Isso é que muda no olhar da terapia sistêmica, né? E é muito curioso, gente, não é só uma pessoa. Aliás, se quem estiver no quarto deprimido ficar curado, alguém vai surtar depois. Isso que é interessante no modelo sistêmico, porque como ele não tem outra palavra. Não tem mesmo. Como ele é sistêmico, é um sistema. Você mexeu numa peça, a outra vai reagir. Por isso que é interessante todo mundo vir, porque assim, eles vão se ajeitar, né, dentro do modelo deles. Se é funcional, eles estão bem, aquele problema resolveu, vamos colocar assim, parte para o outro. Não é? Porque vai aparecer outro, precisa aparecer outro. Não é? Só para complementar, Luiz. Não entendi, desculpa. Gostei do termo. Pode ser humaniza. Isso, humanizar as relações, gostei. Só para complementar, Luiz, a tua fala, aproveitando aí, o que acontece, gente? Muitas vezes a nossa expectativa sobre o outro é que o outro mude e não nós. Então, eu vou dizer o contrário. Quando eu mudo, o outro muda. Ó o sistema. Eu posso complementar? Pode. Porque eu uso essa frase direto. Eu não mudo o outro, eu mudo a mim, que pode gerar mudança no outro. Exatamente. Porque Exatamente. o outro só vai mudar se ele também quiser. Se ele quiser. Né? Acho que é o que vale mais. Bom dia, meu nome é Maria José, eu sou administradora por formação, sou mediadora e tenho estudos na área de dinâmica dos grupos. Tá? Só voltando no pensamento sistêmico, por exemplo, para nós entendermos o todo, às vezes nós falamos muito que, para entender o todo, você tem que ir um pouco no detalhe para voltar. Então, é a micropercepção e a macropercepção. Como é que vocês veem isso? Porque, na mediação, existe uma ferramenta que a gente chama de cálculos. Não sei se vocês já ouviram falar. E aí, se a gente percebe que tem algum empecilho de uma das partes, a gente pede para falar com cada um separadamente de tempos iguais, exatamente para entender o que está por trás daquele emaranhado, vamos dizer assim. Como é que vocês veem isso? Você me fez lembrar uma coisa, teu nome? Maria José. Desculpa, eu esqueci. Eu não guardo o nome também. A idade me permite não lembrar mais Luiz, nomes. eu também não. Eu E até botei os nomes. Mas aqui. me fez lembrar uma coisa que vocês falaram, acho que foi você que falou como é que fica o conflito. Gente, é muito curioso, para quem atende em família, é assim, eu preciso falar da Adriana. Aí eu fico assim, não, porque a Adriana e a Fátima faz isso, elas estão do meu lado. Mas não fala. Mas eu não falo, é exatamente isso que a gente faz. Aí a gente fala assim, ela está aqui, é só olhar para ela e falar. Ah, mas eu tenho que falar para ela? Olha. Está falando dela? Mas não é para mim, o problema não é comigo, o problema é com ela. Olha para ela e fala. Gente, isso é simbólico. Porque a hora que eu tenho que olhar para a Fátima e para a Adriana para começar a falar, eu falei assim, quer dizer que eu tenho que encarar que o problema é meu, com elas? É exatamente isso que a gente faz. É o que você falou, como é que fica o conflito. Eu adoro quando aparece conflito. Eu falei, você está falando para quem? A pessoa está do teu lado. Olha só, olha e fala. Aliás, diga na primeira pessoa. Verdade. Aí pega. Porque eu falo na terceira pessoa. Você, né? É o outro. Fala de você, como é que você se sente em relação a isso. Então, é exatamente isso que a gente faz o tempo todo, né? Em tempos iguais, do que você está ouvindo, como é que você vê, como é que você percebe, o que você tem para dizer para isso ou não. Gente, assim, não é porque eu trabalho com isso, mas é muito interessante. Você fica olhando a dinâmica, você fala assim, ai, que bonitinho, agora eles falam.
da social. Tá. Dentro do processo no qual a Adriana, né, falou, que é primeiro social, depois interação e tal, tem uma parte que eu aprendi, e a minha supervisora insistiu para eu aprimorar, tem a questão das regras de como é que é feito a mediação, o atendimento familiar, vamos dizer assim, no nosso caso. E isso funciona muito. Eu não sei se vocês têm essa abertura, como é que é? Acho que todo mundo pode colocar aqui, mas tem. A gente explica como é que funciona o atendimento no primeiro atendimento. Qual é a dinâmica que é feita o atendimento, inclusive esclarecer o tempo, como é que funciona o período entre retorno, isso tudo é o contrato que a gente chama. É combinado, né? É o contrato inicial, é o contrato. Isso tem. Tem que ter, né? Sim. Tem salvação ou não tem salvação? Quanto tempo para se salvar, né? A proposta, na verdade, a gente trabalha com uma visão mais de atendimento breve, tá? É claro que, assim, para começarmos esse atendimento, vem aí com uma questão, conversados justamente sobre os combinados, e aí, assim, qual queixa, qual sintoma que a gente vai abordar nesse atendimento. E aí é feita uma proposta. É claro que, assim, uma proposta breve em relação à queixa apresentada. É claro que, no decorrer dos atendimentos, a gente trabalha aí com um limite, enfim, mas pode ser que precise prorrogar mais 2 atendimentos, 3, enfim, vai depender, mas o foco é realmente atendimento breve. Tá? Não é psicoterapia, tá, gente? É o que a gente chama de atendimento breve ou focal. Eu vim para essa queixa. E, em torno de 10 sessões, isso já começa a ter mudança, resultado. Obrigado. Temos mais alguma pergunta? Dá tempo só para mais uma. Sim.
Tá. Vamos lá. Então, no Cefatef a gente também tem um curso de pós em droga-dependência, que inclusive sou professor, até coordenador do curso, coincidentemente. Quando eu trabalho com o usuário, aí eu vou para qualquer uso, né, drogas lícitas ou ilícitas, tem sim uma questão da agressividade muito forte, direta ou indireta, e geralmente voltada para alguém da família, não é um membro só, não é? Mas, curiosamente, dos atendimentos que eu cheguei a fazer, inclusive na supervisão do próprio estágio, eu vou colocar o usuário ou o dependente, ele começa a falhar, ele não vai. Ele vai uma, eu vim porque eu sou obrigado, aí ele não vai outra, e não sei o quê. Mas, assim, se a família continua, ela começa a perceber, principalmente, um sistema que você falou, que é o de dependência e codependência, né? Teve um caso que, inclusive, foi significativo, em que a família se negava, porque o filho deixou de ir, inclusive, nas sessões ou do tratamento, em que, nessa hora, é a hora de dizer a verdade, que a gente não é bonzinho nessa hora, né? Então, as fases que o seu filho vai passar em relação à droga é essa, 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 essa e essa e essa. Que posição, como família, você quer tomar agora? Então, você também tem que ser honesto nesse momento, né? É mais difícil porque tem um componente químico. E aí a gente vai de novo para o trabalho inter e multidisciplinar. Às vezes eu tenho que entrar com uma medicação ou, no máximo, entrar com uma internação. E aí, quando vai para a internação, também se continua o trabalho com a família. Não é porque internou, aliás, internou, o pacote saiu da frente. Ótimo, né? É mais o que eu quero. Não, é ainda continuar. Tanto é que algumas instituições que a gente trabalha, obrigatoriamente tem o trabalho com a família, né? Porque como é que eu vou receber de novo esse indivíduo lá? Porque muitas vezes, se ele passou a usar algo, ele está, de novo, significando alguma coisa da família. Tem um significado aí, não é? Então, não sei se eu consegui te responder, mas, assim, eu não sei se no trabalho de família, e eu também, eu trabalho com saúde mental, eu não sei se existe trabalho mais fácil ou menos fácil. Aliás, eu adoraria ter um paciente fácil para atender. Não é? A gente que é psicólogo, adoraria. Não vem paciente fácil, não é? Existem casos que eu vou exigir um pouco mais de trabalho, e existem casos que talvez não exijam tanto de trabalho. Mas, como acho que a Fátima mesmo disse aqui, se a família chegou ali, tem ideia do que ela passou, o que ela enfrentou para começar a ver o problema. É um ganho. Se ela voltar, então, 2-0. Se ela aparecer na terceira, se ela for até o fim, fiz a minha parte. O que ela vai fazer depois, né? Mas é um trabalho de formiga. Eu diria que não tem receita. Não tem nada pronto. Ajudou? Agradeço pela presença da professora Adriana Longuinho da Silva, ao professor Luiz Antônio da Silva. Convido a todos para o próximo evento, que será no dia 26 de outubro, o primeiro seminário Comunicação Familiar Funcional. Então, não percam. Posso só fazer, antes de terminar, vocês têm tarefa, eu dei tarefa, adoro dar tarefa. Eu gostaria aqui de agradecer publicamente mais uma vez a Alzira Sanches, a Andréia Reis, a Eliane Soares, a Maria do Socorro e ao Rinaldo por ter participado aqui como coro. E aí, gente, família funcional ou disfuncional? Então, não é o apesar. Eu quando dou aula de terapia familiar, o povo fica louco comigo. Aqui já falaram, eu adoro, né? Eles são funcionais na disfuncionalidade. É doido entender isso, mas, assim, essa dinâmica é o que mantém a família viva. Então, eles são altamente funcionais na disfuncionalidade, porque se for disfuncional, ela quebra, não é? Acho que é esse o grande lance. Quero agradecer, obrigado. O Paulo, acho que foi o que falou agora, né? Ver o auditório cheio é horrível, porque dá um medo quando a gente está aqui na frente, porque a responsabilidade aumenta. Mas, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui sábado de manhã, obrigado ao Cefatef aí pela oportunidade.
Eu também gostaria de agradecer. Eu também gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, ao Cefatef, pelo convite. A gente sabe, como alguém colocou, né? Hoje é sábado, está sol lá fora, e nós estamos aqui estudando sobre família, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, ao Luiz também, viu, Luiz, que nos ajudou, aí, a Fátima. Uma boa tarde para vocês. Convido a senhora Fátima Freitas para encerrar oficialmente o nosso evento. Eu quero agradecer mesmo a presença de todos, a presença do professor Luiz, da professora Adriana. Foi muito bom estar com vocês e poder passar isso, né? O que a gente está propondo, o que o Cefatef está propondo, enxergar de uma maneira nova, para que a gente contribua, né, para a profissão, para o olhar do terapeuta. A gente, às vezes, está muito sozinho, né? E a gente aqui se fortalece. Vamos continuar no próximo evento, vamos falar sobre comunicação, vai ser um evento como esse, dinâmico também. Em nome da Cléo e do Sr. Roberto, que estão em Rondônia, eles estão num curso de terapia de família para 50 profissionais lá do TJ. E não puderam estar aqui hoje, mas então nós deixamos aqui o abraço deles e agradeço muitíssimo. E a gente encerra o evento de hoje. Obrigada. Meu nome é Aline Moreira, eu agradeço a presença de todos e damos por encerrada essa solenidade.